Olá alunas, olá alunos, estamos chegando aí no final, né, no nosso curso de Durkheim, né, a gente já está se encaminhando aí. Vou mostrar o Durkheim para vocês aqui, deixar ele de novo, não se esqueçam, Durkheim nasceu em 1858, ele é francês, morreu em 1917. Ele está tentando pensar esse momento anômico, espero que vocês lembrem dessa palavra, esse momento de caos que a França está vivendo, e está tentando pensar num método para a sociologia, né? Está tentando fundar uma ciência nova chamada sociologia, está pensando num método, né? O Comte está lá pensando em etapas evolutivas, o Durkheim está falando, como que a gente sabe? Lá no começo da civilização, sabe? Tem que pensar um pouco sobre isso. E aí ele começa a pensar então nesse método. Eu trouxe para vocês aqui esse livro. Não sei se vai estar focando, né? Bem blogueira aí, né, Bi? Bem blogueirinha. Não sei se vai estar focando. Acho que tá, não sei. Esse livro é o livro do Durkheim, que chama As Regras do Método Sociológico, tá? Ele é um livro curtinho, tá vendo? Mas esse é o livro que o Durkheim escreveu para provar que a sociologia pode ser ciência, né? Ó, vamos colocar aí. O que está marcado nesse livro aqui, né? As regras do método sociológico. Veja como ele foi importante. Ele fez um livro para mostrar para todo mundo que a sociologia é uma ciência e ela tem regras metodológicas, né? Regras científicas, né? Então, lembrando o que eu falei para vocês, vou só retomar. Ele está fazendo uma crítica, não, ele está fazendo uma contraposição, que inclusive está escrito ali, né? Contraposição ao conhecimento filosófico. Mostrando que a filosofia tem um método de investigação que chama dedutivo. Ela vai deduzir como é o mundo, né? E a sociologia possui um método indutivo. Ela vai induzir, né? Ela vai confundir. Ela tem um método indutivo, ou seja, ela vai primeiro observar os outros, ela vai observar o mundo lá fora, como é que está, ela vai viver, ela vai observar, no caso do Durkheim, né, ele está pensando sempre na materialidade das coisas, né? Então ele vai ver os livros, ele vai ver aquilo que está escrito, ele vai pegar os códigos, a lei, as regras, né? Ele gosta muito de regras, né, pelo visto, né? Até o livro dele chama As Regras do Método Sociológico. E aí ele vai fundar a sociologia mesmo. Falar, olha, a sociologia tem regra, tem método, tem objeto de estudo, né? Olha lá embaixo o objeto de estudo dele, o fato social, né? Não se esqueçam, né? Aquelas 3 regrinhas do fato social, né? É super importante. E é objetivo. A sociologia vai estudar o outro de forma objetiva, tá? Então ele está fundando essa sociologia. E aí, né, eles têm um nome, né? O método dele que é o método funcionalista, né? Que ele vai compreender e observar, compreender e explicar as ações sociais coletivas ou individuais, né? Vai entender aquelas instituições sociais, os comportamentos das pessoas, da onde vêm esses comportamentos, mas pensando sempre numa função. Por que as pessoas estão fazendo isso? Lembra que num vídeo eu falei um pouquinho do tique, que uma pessoa fica com um tique e a outra vai fazer uma piada, né? Para brincar, acho que eu posso falar isso. Vai ficar também fazendo assim, então ele vai tentar entender isso, né? Como funciona, por exemplo, a piada, como é que funciona, qual é a função, né, do riso, né? Enfim, né, nessa sociedade, né? Visão sistêmica, ou seja, cada instituição social, o Estado, a família, as prisões, as escolas, as igrejas, todas elas têm uma função, né? E essas funções têm que estar, a polícia, elas têm que estar bem claras para todo mundo tem que ter um consenso sobre elas, todo mundo tem que acreditar que essas regras do jogo funcionam para todo mundo, né? E só assim, né, com tudo bem encaixadinho, fechadinho, como se fosse um corpo, né? Aí que a sociedade funciona para ele. Funciona no sentido de sai de um estado caótico, anômico, né, onde não há ausência de leis, ou as leis não são cumpridas, ou a divergência, né, e aí a sociedade entra no estado de tranquilidade. Tá? E o Durkheim pensa a partir disso. Aí o Durkheim, ele falou assim, bom, mas eu quero fazer um estudo de caso. Na verdade não é bem um estudo de caso, né, eu quero entender algo específico da sociedade. Então eu quero colocar em prática. E ele vai colocar em prática no que ele chamou das causas sociais do suicídio. Olha só,
Falar de suicídio é sempre um tema muito delicado, né? Mas, por que também ele é delicado? Porque no senso comum tem-se a ideia de que o suicídio ele é algo da pessoa, né? A pessoa que morreu, existe uma culpabilidade daquela pessoa, né? Hoje menos, mas na época do Durkheim muito mais. E o Durkheim foi muito revolucionário de pegar esse comportamento específico e falar, esse comportamento é social. Ele também pode ser estudado a partir da psicologia, a partir de um outro olhar. Mas a sociologia também pode estudar ele. Isso foi totalmente revolucionário. As pessoas falam, mas como? É uma pessoa só e ela está, né, sumindo. Não tem como a gente entrevistar e ela saber o que aconteceu. Como que a gente vai fazer isso? Como que ela vai falar que é da sociedade? O Durkheim vai falar assim, a gente tem forma de descobrir isso, né? Então, ele vai conectar o suicídio, né, o ato, né, do suicídio, com algo da sociedade. E dizer que as sociedades têm predisposições, né, para levar as pessoas a se suicidarem. Olha só que doideira que ele está pensando nisso. Mas faz muito sentido. Então, as sociedades têm, em cada momento, uma disposição definida para o suicídio. Antes, ninguém pensava, por exemplo, no suicídio como algo coletivo, como algo da sociedade, como algo que uma sociedade predispõe aquela pessoa ou um grupo de pessoas ao suicídio. Mas o Durkheim, ele conseguiu perceber isso. Isso foi muito interessante. Ele percebeu, e aí, a partir dos métodos da sociologia, ele falou, tá vendo? Ele falou, né? O suicídio é um fato social. Ele é coercitivo, né? Ele é coletivo, ele existia antes, né? Ele é exterior, não é só eu que inventei, uma pessoa que inventa, enfim. Ele tem uma relação com a sociedade, né? Ele tem uma relação com momentos que a sociedade passa, com tipos de sociedade, né? A gente viu lá no Ruth Benedict, que vem bastante depois do Durkheim, que ela fala dos desajustados, lembram disso? E ela fala que as sociedades produzem também desajustados. Não é algo inato e biológico daquela pessoa. É que talvez aquele comportamento daquela pessoa não se encaixe naquela sociedade. Lembram do filme, vou voltar lá no filme dos tempos modernos, falar do Durkheim, é loucura. Do Chaplin, né? O Carlitos, que é o personagem dele. No final, ele descobre a vocação dele. Ele canta, ele dança, ele é um artista, ele é muito feliz, todo mundo aplaude ele. É o único momento que as pessoas estão felizes com ele. Mas por causa da situação de extrema pobreza e de extrema fome que ele se encaixa, que ele está, ele não se encaixa naquela sociedade. É uma sociedade industrial que não abre portas para a arte, por exemplo. O filme se passa pós quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, a Grande Depressão, enfim, a arte estava assim, era a última opção. Então como é que você vai se encaixar, como é que você não vai ser um desajustado se o que você faz a sociedade não abarca, né? Então a gente vai começar a perceber que tem uma relação entre indivíduo e sociedade aí. E o Durkheim vai falar isso. Ele vai falar, olha, o suicídio é um caso social, não é individual, é social. A gente pode também estudar também pela psicologia, pelo indivíduo, mas eu quero estudar pela sociedade. Como é que ele fez isso então, né? Ele começou a estudar os casos de suicídio primeiro de forma muito objetiva, bem durkheimiana mesmo. Ele abriu vários livros que as pessoas, né, ele pegou os dados das pessoas que cometeram suicídio em vários momentos, em vários lugares. Então, ele começou a levantar dados por bairro de Paris, por cidades da França, por horário, né, de manhã, de tarde ou à noite, depois do café da manhã. Depois de dormir. Ele levantou durante a semana. As pessoas se suicidam mais segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta. Ele começou a levantar todos esses dados, né? E aí ele começou a perceber que você até tem algumas relações que podem ser feitas. Mas esses dados, eles foram mais a base da teoria dele. Para mostrar que, olha, eu estou fazendo isso de forma objetiva, estou levantando esses dados, mas o mais importante a gente entender não é o momento que as pessoas se suicidaram, mas o porquê que uma sociedade levou aquelas pessoas a fazer isso, né? E aí, ele tem essa frase que eu gosto, né, que ele vai definir o que é, então, esse suicídio, né? Toda morte que resulta direta ou indiretamente, né, ou seja, eu posso morrer aqui agora, ou eu posso, sei lá, ficar na frente do
ficar na rua, vamos supor, por exemplo, que resulta direto ou indiretamente de um ato positivo ou negativo. Como assim um ato positivo, Rodrigo? Eu posso, por exemplo, cometer suicídio em prol do meu país, em prol de uma honra, né, de uma coisa positiva, ou de uma coisa negativa. Minha vida não está boa e posso levar a tirar minha própria vida, né? Então, positivo ou negativo da própria vítima, que seja ciente que produz esse resultado. Então, eu vou fazer uma ação, mas ela é uma ação não só individual para mim. Eu estou na minha casa, de repente só estou eu sozinho e eu vou, sei lá, colocar leite condensado em cima do bolo, porque eu gosto. Tirei da minha cabeça. Não, mas eu vou colocar porque eu vi na reportagem que isso melhor. Ah, eu vi que alguém me falou. Ah, então são coisas diferentes, né? E ele está então dizendo que o ato de cometer suicídio é uma resposta a determinados tipos de sociedade. Tem a parte individual, mas também tem a parte coletiva. E essa parte coletiva talvez seja mais importante que a parte individual. Olha só a inteligência do Durkheim, né, como ele foi sagaz. E aí ele conseguiu identificar... Ele conseguiu fazer essa... Então ele escreveu essa obra, né, que chama O Suicídio mesmo. Então na obra O Suicídio, Durkheim buscou identificar as causas sociais do suicídio e seus tipos. Sua metodologia consistiu em classificar as causas para categorizar os tipos. Busca uma repetição, um padrão social. Gente, aí ele fechou com chave de ouro a sociologia, dizendo que é ciência. Olha só, tem uma metodologia, classificou, categorizou, buscou repetições, buscou um padrão social, e ele falou, tá vendo, a gente faz sociologia encontrando padrões sociais. E eu encontrei isso no suicídio. Olha só, né? Então, ele usou um exemplo, e que as pessoas achavam que, né, não era real, não podia acontecer, e que acontece, ele encontrou algo interessante, e ele está mostrando para todo mundo que tem sociedades que as pessoas se suicidam mais e sociedades que as pessoas se suicidam menos. Em momentos que a sociedade entra em momentos da sociedade que as pessoas se suicidam mais. Então não é individual, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não é só você, né? Não é só aquela pessoa, né? Tem toda uma sociedade que não conseguiu abarcar aquela pessoa, né? Aí, só para finalizar, ele dá 3 tipos, né, de suicídio. O primeiro é o que ele chama de altruísta, né, caracterizado por um senso de estar totalmente absorvido pelos objetivos e crença de um grupo. Por exemplo, os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, né, são os militares japoneses que dirigiam aviões de dirigem, que pilotavam aviões, e eles iam para cima dos outros aviões, ou atacavam, né, se jogavam, se suicidavam, né, mas em prol do país deles, né. Por exemplo, os homens-bomba, por exemplo, né, pessoas que colocam bomba no corpo, né, em prol de uma religião, por exemplo, também, né, eles estão cometendo um suicídio ali, né, mas é o que a gente chama de suicídio altruísta. Eles estão cometendo em prol de uma sociedade, em prol de uma ideia. É uma coisa positivada. Olha só que doideira, né? E o Durkheim está falando isso. Tem sociedades que fazem isso com as pessoas, né? Que as regras sociais são tão fortes, né? Que você não consegue ver fora delas. E o menor sinal que elas vão acabar, as pessoas vão fazer de tudo, inclusive cometer o suicídio, né? Então essas regras sociais, essas normas sociais, né? Esse consenso, ele é defendido a todo momento, todo momento, né? Para que a sociedade se mantenha coesa. Então, para aquela ideia existir, eu vou acabar com a minha vida. É o suicídio altruísta. O segundo, que ele fala que eu chamo esse suicídio egoísta, né? É um péssimo nome, mas é egoísta não no sentido pessoal, né? Mas egoísta no sentido de ser do seu ego, de ser de si, né? Então, reflete um prolongado senso de não pertencimento, de não estar socialmente integrado em uma comunidade. Olha só, ele não está falando que as pessoas que cometem suicídio porque se sentem sozinhas, ou abandonadas, ou não estão pertencendo, não fala que é culpa das pessoas, eles falam que o lugar que elas estão, os grupos sociais que elas estão, não está abarcando elas, né? Não está integrando elas, não está absorvendo elas, não está acolhendo elas. Está faltando acolhimento naquele grupo social. Talvez se isso existisse, essa pessoa não cometeria suicídio. Olha só, interessante, né? Ele está pensando nisso. Ele inverte
a lógica, né? E ele inverte não como um filósofo que pensa em vou inverter a lógica. Não, mas ele descobriu isso no social, fazendo pesquisa social, né? Então, veja, eu vou ler de novo. Reflete um prolongado senso de não pertencimento, de não estar socialmente integrado em uma comunidade, né? Ou seja, a comunidade não integrou aquela pessoa, né? E aí, por fim, o que ele chama de suicídio anômico, né? É aquele que ocorre em uma situação de anomia social. Espero que nesse momento vocês já saibam mais ou menos o que é anomia social, né? Ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando o caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida, né? Ou seja, vamos pensar no filme do Carlitos de novo, né? Do Charlie Chaplin. Crise de 29. Não tem emprego, não tem comida, só tem pobreza. As pessoas perderam tudo da noite pro dia. Né? O dinheiro não tem mais valor, aquilo virou só um papel. A gente tinha uma regra social sobre ele, uma norma, e ele sumiu. Aí as pessoas se suicidam. Altíssimas taxas de suicídio e mudanças sociais. E o Durkheim está vendo isso acontecer na França por causa da Revolução Francesa. Essa é a grande sacada. Ele viu isso acontecer na Revolução Francesa e falou, vou perseguir isso. Por que as pessoas estão se suicidando mais na Revolução Francesa? Que é para trazer uma coisa boa pra gente. Tá? Suicídio anômico na Revolução Francesa também, momentos de mudança, 29, enfim, tá? É isso. Obrigado por essa aula.